Olha, o que aconteceu na Globo News? Valdemar da Costa Neto tentou jogar no colo do PT, o Bolsomaster, que é um escândalo que hoje gruda diretamente no entorno de Flávio Bolsonaro, mas acabou sendo confrontado pela Andréa Sadi, que foi categórica. Me desculpe, Valdemar, mas o Bolsomaster está no colo de Flávio Bolsonaro e do PL. E o pior, quanto mais Valdemar falava, mais afundava o próprio grupo político. O Daniel Vorcaro, que é o grande escândalo do momento e provavelmente será dessas eleições também, está ligado ao PL. Isso preocupa porque o PL e o próprio Flávio vão ter que ficar respondendo o tempo inteiro sobre as ligações com o Daniel Vorcaro. Não, eu acho que ele está mais ligado ao PT, porque ele iniciou o banco dele no governo do estado da Bahia. Ele está muito mais ligado ao PT. Mas hoje o caso Master está no colo do Flávio Bolsonaro. Desculpa. Não tem como, porque tem um áudio, não tem um áudio. Flávio? Tem um áudio do Que meu bobagem. irmãozão. Meu irmão tem dinheiro envolvido, tem visita com tornozeleira eletrônica. Hoje, à luz do que se sabe hoje, o caso Master é um caso no colo do Flávio Bolsonaro. Não, e do governo Bolsonaro também. Ele foi autorizado a operar no governo Bolsonaro e tinha uma diretoria do Banco Central corrompida no governo Bolsonaro pelo Vorcaro. Então, lógico que tem que investigar as ligações ali do PT na Bahia. Tem que investigar tudo que tiver para investigar. Estou falando à luz do que existe hoje. Quem tiver errado, pagar. Fala, mas presidente. O que tem saído hoje assim, é do em governo relação ao Bolsonaro Flávio. nessa história. Do governo, não. Porque o presidente do Banco Central era o Roberto Campos, que era um homem honesto, um camarada brilhante, e os dois fiscais, que eram diretores, que eram responsáveis pela fiscalização do banco, já foram punidos. Do governo, então, o senhor está separando o governo, mas do Flávio, sim. O senhor não tem como. O senhor é um homem da política. Imagine só se fosse um opositor de vocês, um áudio desse aí, meu irmão. Tamo junto e vai visitar em casa de tornozeleira eletrônica, presidente. Depende da situação deles. Eles viviam para os produtores do filme, eles tinham que arrecadar o dinheiro. Ele foi buscar o dinheiro. Você está dizendo que ele foi buscar o dinheiro. Precisava quitar as contas. Não sei se ele foi buscar o dinheiro, ele pode ter ido lá para falar, vem cá, você vai parar de me pagar? Você tem condições de me pagar? Porque a gente imagina que ele tem dinheiro. E ele não foi condenado, ele não estava nem preso ainda. Mas é correto. Ele está preso, fraudado, para cobrar ele. Tornozeleira só. É uma prisão. Mas, presidente, me diz uma coisa. Qual que era o interesse, presidente, qual que era o interesse do Daniel Vorcaro em financiar o filme Dark Horse sobre o ex-presidente da República? Qual o interesse dele? Que ele nem queria aparecer, ele queria que o nome dele não fosse veiculado. Alguém que coloca dinheiro para financiar o filme não quer que apareça? Não é estranho isso para o senhor? Mas não é que não quer que apareça, nunca se preocupou com isso, ele não sabia que ia ser preso, ele não sabia que ia acontecer isso com por que ele queria colocar dinheiro nesse filme? O senhor disse que interessava pelo filme, por quê? Porque quer estar bem com a família Bolsonaro. Bolsonaro, nós vamos ganhar a presidência de novo. Quem que não quer estar bem com o presidente da República? Qual o banqueiro que não quer estar bem com o presidente da República? Mas o Flávio não era nem candidato naquele momento. Não. Esse é o problema. O Flávio não era. Ele estava cuidando de outros assuntos. Quando, por exemplo, o Vorcaro fez propaganda na Globo, qual é o interesse dele? A Globo é um grande canal. Ele queria promover o banco dele. Sim. E ele queria estar bem com a família Bolsonaro, porque nós vamos ganhar o governo de novo. De novo, não. Vamos ganhar, porque nós perdemos o último. Valdemar, Otávio de novo. Oi, Otávio. O senhor disse que não queria conhecer mais ninguém em Brasília. E o Flávio foi conhecer, quer dizer, já conhecia mais alguém com tornozeleira. Aí o senhor disse, quem não usa tornozeleira hoje no Aqui Brasil? não tem ninguém de tornozeleira. Foi isso? Ué, o Bolsonaro, que é um homem puro, que é um homem de bem, Tá de tornozeleira. tá de tornozeleira. Tentou arrancar. Tá de tornozeleira. Tá de tornozeleira. Então, Isso Vorcaro aí. e Bolsonaro, mesma coisa. Tornozeleira para o candidato a presidente da República não é impeditivo na visão do senhor para fazer visita e pedir Fazer dinheiro. visita ou campanha. Na situação do Flávio, não, que ele queria terminar a relação com o Vorcaro, sabendo se ele ia, de certo, cumprir os compromissos que ele tinha assumido. O senhor iria cobrar pessoalmente? O senhor faria isso que o Flávio fez? Olha, talvez fosse porque, para fazer o que eles estavam fazendo, gastaram uma nota, gastaram uma fortuna, para parar no meio do caminho, talvez eu fosse. O que a gente viu nessa entrevista foi um retrato perfeito do desespero do bolsonarismo quando aparece mais um escândalo envolvendo aliados e figuras próximas da família Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto entrou na Globo News claramente tentando criar uma cortina de fumaça, jogando a velha cartada de sempre.
A culpa é do PT. Só que dessa vez o roteiro não colou. A Ana Flor trouxe um fato objetivo. O caso envolvendo Daniel Vorcaro já caiu no colo do PL e principalmente do Flávio Bolsonaro. E aí começou o festival de contradições. Valdemar tentou empurrar a história para a Bahia, tentou associar ao PT, mas Andréa Sadi cortou imediatamente e lembrou o óbvio. O que existe hoje são áudios, visitas, relações políticas e aproximações ligadas ao entorno bolsonarista. E aí ficou ainda mais constrangedor, porque Valdemar praticamente admitiu, sem perceber, que empresários e banqueiros se aproximam da família Bolsonaro por interesse político. Quando ele fala que Vorcaro queria estar bem com a família Bolsonaro, porque eles acreditam que vão voltar ao poder, ele escancara exatamente como funciona essa relação promíscua entre dinheiro, influência e poder político no Brasil. O mais absurdo foi a naturalização completa da tornozeleira eletrônica. Em vários momentos, parecia que eles estavam tratando algo gravíssimo, como se fosse detalhe burocrático. A bancada ficou incrédula. E, sinceramente, o brasileiro também fica. Porque não é normal político investigado, aliado enrolado e banqueiro suspeito circularem como se nada estivesse acontecendo. E tem outro detalhe importante. Toda vez que aparece um escândalo no bolsonarismo, a estratégia é sempre a mesma. Não respondem diretamente, não explicam os fatos, não enfrentam as perguntas. Apenas tentam mudar de assunto e repetir. Mas e o PT? Só que o problema é que agora existem registros, encontros, financiamentos suspeitos e ligações políticas muito claras. A entrevista acabou virando uma espécie de símbolo do desgaste dessa narrativa bolsonarista. Andréa Sadi e os jornalistas fizeram aquilo que parte da imprensa demorou anos para fazer: confrontar imediatamente as contradições, sem deixar a mentira correr solta. No fim das contas, Valdemar saiu da entrevista parecendo perdido, tentando justificar o injustificável e ainda expondo, sem querer, como funciona a lógica de aproximação entre poder econômico e bolsonarismo. E quanto mais eles tentam se explicar, mais difícil fica convencer até os próprios apoiadores.